Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa EBD, né? Da Igreja Batista Itaipu. Então, antes de a gente começar a nossa aula, né, a nossa história, vamos fazer a nossa oração? Então, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar. Senhor Jesus Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma vez podermos aprender da sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco nesses momentos difíceis, nos cuidando, nos livrando de todo o mal. Abençoe nesse momento as crianças que estão assistindo esse vídeo e que elas possam, Senhor, guardar a sua palavra no seu coraçãozinho. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos e pedimos. Amém. Amém? Vamos cantar então? Quem conhece a música da Bíblia, leia a Bíblia. Vamos cantar? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Viram só, para crianças? A música fala que nós precisamos, então, ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia e fazer a oração, que assim nós estamos mais próximos de Deus, né? Então agora vamos cantar vamos ouvir, na verdade, né, a nossa história. O nome da nossa história é A Menina Serva e o General Orgulhoso. Ela está em 2 Reis 5, capítulo 5. Vamos lá ouvir então? Então vocês vão acompanhar hoje o visual aqui na telinha que a professora vai pôr as imagens, beleza? Então vamos lá. Naamã foi um homem muito importante, mas muito, muito, muito importante mesmo. E ele fazia parte de um exército muito importante da cidade onde ele morava. Então ele foi muito importante mesmo. Ele era um general, então ele era muito forte, ele era muito corajoso, né? E ele era considerado uma pessoa muito importante. Mas Naamã estava doente. Ele tinha uma doença. Aí eu vou mostrar para vocês. Ele tinha a doença chamada de lepra, que é uma doença horrível, que faz com que a nossa pele fique muito machucada, que caia pedaços dela, que às vezes tem mau cheiro, né? Então, assim, é uma doença que deixa a pessoa não pode ter contato com outras pessoas, não pode ficar perto. Não é igual quando você tá com uma gripe, que você pode ficar perto, mesmo que a gripe pode passar, mas você se cuidando, você pode ficar perto. Não é igual quando você tá com dor de cabeça, né, que você não pode ficar perto, né? É uma doença muito séria e que deixa a pessoa muito mal mesmo. Então, essa doença deixava Naamã, assim, bem debilitado, né? Bem assim, fraco. E essa doença não existe cura. Para a lepra não existe cura. Então, Naamã, digamos que ele estava condenado, né, a morrer de lepra. Então, ele nunca ia, né, ele sempre, mas ele nunca acontecia dele morrer, né, ele ia e acabava que ele conseguia se recuperar, né. Mas Naamã precisava de ajuda. E existia uma menina escrava que trabalhava com ele, trabalhava com a esposa de Naamã. E ela era uma menina que
não tinha raiva de Naamã, era uma menina que não tinha ódio, né? Mesmo ela tendo sido tirada da sua família e levada lá para casa dele e ser escrava, né? Escravo que é o quê? Faz tudo que a pessoa manda, né? E tinha que obedecer. Ela não tinha raiva de Naamã. Ela até poderia ter, né? Porque ela tinha muitos motivos. Mas ela não tinha. Então, o que acontecia? Essa menina, ela orava todas as noites, né? E todas as noites ela chorava sozinha também, porque ela se sentia muito sozinha. E ela chorava porque ela estava sozinha. Ela conversava com Deus. Então, essa menina, e daí Naamã ficou... Naamã não. Essa menina ficou sabendo que Naamã estava muito doente, viu que ele estava muito doente, e ela começou a pedir a Deus para que ajudasse ele. Ela começou a orar pedindo a Deus pela vida de Naamã. E ela dizia assim para a patroa dela: eu quero que Naamã fique bom logo. E daí ela contou que havia um homem chamado Eliseu que podia curá-lo. Então ela disse ela disse pro Naamã, e o Naamã falou assim: eu irei, disse Naamã, carregando suas carroças e colocando sua armadura flamejante. Mas eu irei para o palácio, porque é naquele lugar que alguém importante como eu deveria ser curado. Então ele se apressou para Israel e foi diretamente para o rei. Minha cura, por favor, ele anunciou para o rei. Minha cura. Eu posso fazer muitas coisas, o rei respondeu, mas só Deus pode curá-lo. Então ele foi até o lugar onde fica o rei, né, em Israel, pedindo para que fosse curado. Ele falou que se ele tivesse que ser curado, ele tinha que ser curado em um lugar importante. E ele foi até lá. E o rei disse que não, que ele pode fazer muitas coisas, dar ordens, mandar tirar algo por outra coisa, mas curar ele não poderia, que só Deus poderia curá-lo. Logo então, uma mensagem de Eliseu chegou. Mande Naamã vir aqui, o rei leu. Então, o rei leu que chegou uma mensagem de Eliseu mandando Naamã ir até um lugar. Então, Naamã correu para a casa de Eliseu, mas Eliseu nem foi cumprimentá-lo. Ele enviou um criado para falar com Naamã. Eliseu não percebeu quem eu sou? Naamã pensou. Ué, será que o Eliseu tá achando que tá falando com qualquer pessoa? Eu sou o general, eu sou uma pessoa importante. Como ele manda alguém para vir falar comigo e não ele mesmo, né, veio falar? Então, mas o que aquele criado disse a seguir fez com que ele ficasse ainda mais desconfiado. Ele disse bem assim: lave-se aqui. Aqui? No rio. E ele disse: apenas lave-se. Lavar-me? Disse o Naamã e riu. Naquele rio cheiro de lodo, desprezível, ele olhou em volta para ver se isso era alguma piada, mas não era. Qualquer pessoa pode se lavar em um rio, ele pensou. Eu sou Naamã, sou importante. Não posso me lavar num rio, ainda mais um rio sujo, cheio de lodo. Eu deveria fazer alguma coisa importante então para Deus me curar. Ele foi embora com raiva. Claro que você e eu sabemos que não é assim que Deus faz as coisas, não é mesmo? Então, Naamã não precisava de nada. Isso era a única coisa que Naamã não tinha. Deus sabia que Naamã estava muito doente, ainda por dentro e por fora. Naamã era muito orgulhoso. Ele pensava que não precisava de Deus. Seu coração não agia corretamente. Ele não podia sentir nada. Vejam, Naamã tinha lepra em seu coração também. Deus não ia apenas curar a pele de Naamã. Ele iria curar também
o seu coração, o seu orgulho. Naamã, então, finalmente concordou em se lavar no rio e rapidamente entrou no rio, tomou banho no rio e rapidamente sua pele começou a ficar macia, bonita, igual a de um bebê. Naamã quis pagar Eliseu. Falou: Eliseu, o que eu posso te dar como presente, né? Como que eu posso fazer para te pagar? Eliseu disse: não, Deus te curou, você não pode pagar, isso é de graça. E foi assim que um homem muito doente foi curado, tudo por causa da pequena serva que o perdoou. Deus sabia que o pecado é como a lepra. Isso fez o coração de seus filhos deixarem de serem corretos e no fim os mataria. Anos mais tarde, Deus ia enviar outro servo para perdoar como a menina fez, para perdoar todos os filhos de Deus e curar as terríveis doenças em seus corações. Seus corações estavam partidos, mas Deus poderia restaurar corações partidos. Então, o pecado é como a lepra. Então, o pecado vai corroendo o nosso coraçãozinho, vai deixando ele mais escurinho, vai nos afastando de Deus, até que nós chegamos à morte, né? Então, Deus é o único que pode curar o nosso coração, que pode nos perdoar dos nossos pecados. E Ele enviou o seu Filho, Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, né? Para nos salvar. Então, nós não precisamos pecar, porque nós já conhecemos a Cristo, que é o nosso Salvador. Então, nós precisamos vigiar, cuidar, para que o nosso coração não seja atingido pelo pecado, né? Pelas coisas que não agradam a Deus, pelas coisas que entristecem ao nosso Senhor Jesus, não é mesmo? E o nosso versículo que está de hoje está em 2 Reis 5:14. Aqui está numa linguagem mais atual e uma parte dele, escrito assim, ó: e sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado, como aconteceu com Naamã, que a sua pele e o seu coração foi lavado, ele lavou nas águas e ficou com uma pele de um bebê, e o seu coração também, e assim ele foi purificado. E nós também podemos ser purificados. Então, crianças, espero que vocês tenham entendido o que essa história quis passar para nós, né, sobre nossos pecados, né, e sobre que quando nós oramos e pedimos perdão para Deus, Ele nos perdoa, né, e até quando oramos pedindo em relação ao nosso próximo, né. Então, vamos orar agora, né, para encerrar a nossa aula de hoje. Vamos fechar os olhinhos e orar. Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Obrigado por sua palavra. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, Jesus, para nos salvar, nos dar uma vida nova. E que possamos a cada dia buscar estar firme na sua palavra, Senhor, seguindo em direção a Ti, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Amém, crianças? Então, beijo e até a nossa próxima aula, tá?